Olá, pessoal, boa noite. Feliz ano novo, feliz 2021. Que seja um ano maravilhoso para todos vocês que nos acompanham. Eu tô tendo a oportunidade de começar o ano com esse bate-papo com o meu querido Vinícius Farani. Estamos aguardando a entrada dele, é o tempo que a sala enche. Eu vou fixar o tema aqui. Vinícius já tá aí. Vou fixar o tema aqui, Vini. Daqui a pouco você solicita, eu te coloco pra dentro. Deixa eu ver se eu consigo já colocar aqui o tema para quem entrar já visualizar. Vamos lá. Vamos começar o ano falando de um assunto tão importante. Não tô conseguindo fixar. Vou colocar você pra dentro, viu, Vini? Vamos lá. E aí, esse ano, como vocês estão? O tema de hoje é: esse ano vamos brigar menos? Refletindo sobre os novos pactos conjugais. Olá, amigo! Temos um ano que não nos encontramos pessoalmente e eu não consigo Pois sentir é, o seu abraço. Eu tava pensando nisso, viu? Acho que foi o desde tempo que a gente se voa, é? conheceu, acho que é o primeiro ano que a gente passa o ano inteiro sem se encontrar, né? Isso é verdade, isso é verdade. Bons reencontros aí durante o doutorado. Pois é, imagine tantos Boas anos, né? conversas já rodaram, hein? Professores das mesmas universidades antes disso, né? Antes de sermos colegas ali do doutorado, e eu acho que já tem uns 15 anos que a gente se encontra todo ano, a gente se encontra algumas vezes, e esse ano foi atípico, como foi atípico para tantas coisas, né? Que bom te ter É, aqui, feliz 2021. Tem uns livros seus aqui em casa, uma conversa bem de comadre, viu? Para a sala encher. é, Tem uns livros seus aqui em casa, viu? Os livros pois é. irmãos, eles estão aqui, estão bem cuidados. Tem o livro dos irmãos aí e tem o livro dos sogros, né? Que eu tô querendo adquirir É também. verdade, temos A que gente precisa fazer promover esse essa troca. encontro para resolver tudo, para eu poder dar um beijo também na nossa É, mocinha, né? Alicia, oh né? Deus. Então, assim, Pre- temos que promover esse encontro para poder a gente resolver essas pendências. Pois é, pendências literárias, pendências de amizade, pendências de resenha. Não é? Que bom, a gente vai matando a saudade por aqui, né? Mas acho que agora a gente já tem condição de poder marcar esse encontro. Fala com Xanda aí. A gente está com uma conversa bem de gente que não se encontra há um tempo, né? Que bom É, começar o ano com você. Eu vi sua enquete na sua página, né? E assim, fiquei até surpresa, Vini, porque é interessante como as pessoas desejam essas lives, né? Dos assuntos que nós abordamos. No momento que a gente vê tantas pessoas falando que o tempo da live passou, assistir a enquete que você fez e os resultados das pessoas solicitando que você fizesse lives foi muito interessante isso. até para mim, que fiquei repensando, sabe? Se de repente o tempo da live tinha passado ou não, ou se eu conseguiria manter o calendário de fazer live toda quarta. E você me estimulou indiretamente, você fez para você, É, mas serviu para mim. Eu vou manter a live das quartas-feiras aí. Eu senti que o que pessoal bom. gosta do que a gente aborda, né? Fale um pouquinho, que eu tô aqui falando Sim, parecendo uma louca, né? É saudade. não, certeza. Mas algumas coisas eu acho que essa pandemia deixaram marcas que algumas coisas não vão mudar. É, algumas coisas, na verdade, mudaram e que não vão, digamos, retornar, né? Uma Sim, delas é a abertura para o mundo virtual, que era uma coisa que, obviamente, já vinha ocorrendo na última década, mas que agora, mais do que nunca, se tornou um movimento tanto para a psicologia, quanto para essas atividades online, né, de Instagram, qualquer coisa do tipo. Então, mais do que nunca, o mundo vai estar conectado. Então, ela só antecipou alguns movimentos que eram inevitáveis. Então, eu sim. acredito que o mundo de lives, né, talvez troque uma ferramenta entre outra, mas o mundo virtual, para essa conexão profissional, ela vai permanecer de uma forma cada vez mais intensa. E eu gosto muito, que é o que eu sempre falo nas minhas lives e para quem me acompanha, porque é conteúdo de qualidade gratuito que a gente disponibiliza, né? Porque para quem trabalha na área terapêutica, o nosso objetivo central é cuidar, né? A gente gosta de cuidar de pessoas, a gente quer. Eu já recebi tanta notícia de pessoas. Passei o Réveillon agora com minha família. E minha tia, que é médica, dizendo que tem uma amiga dela que me segue, dizendo o quanto ela conseguiu sustentar o casamento nesse período
de crise, né? Que aí entra em crise em relacionamento também, por conta das minhas lives. Né? Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Né? Então, Muito eu contente. acho que é um movimento que ainda vai permanecer por mais tempo. Quem tem interesse em conteúdo vai seguir. Quem estava no Oba-Oba vai embora. Né? Mas para quem Sim, está ainda afim de sim. conteúdo, querendo entender mais sobre o próprio relacionamento, vai seguir. É, eu escutei também, assim, a gente vibra, né, pelos colegas, não só por nós mesmos, mas alguns colegas que investiram, né, em poder trazer esse conhecimento de forma gratuita, generosa e ajudar muitas pessoas na pandemia, porque tem um viés de mostrar o nosso trabalho, né, mas tem também toda uma intenção de poder ajudar as pessoas e escutar esses elogios sobre as nossas lives, né? De falarem assim, É ah, não, as ótimo. pessoas enjoaram de lives, mas as suas lives, a live de Vinícius, a live de Jarbas, né? Ai, meu Deus, tem tanta gente interessante que a gente pôde escutar as pessoas falando que conheceram através de nós, né? Essa rede de relacionamento faz isso. Quantas pessoas que me conheciam passaram a conhecer o seu trabalho, né? E dos Isso. outros colegas que a gente teve aqui durante a pandemia. Então, que isso se estenda. E aí, por isso, gente, eu pensei em começar. São tantos pedidos para ter essa dobradinha aqui, eu e você. E aí eu entrei em contato com o Vinícius e falei, Vinícius, vamos começar o ano juntos, pelo menos virtualmente, já que a gente ficou um tempo sem se ver. E Vinícius, né, topou e eu estou muito contente de estarmos juntos, porque a gente está começando juntos, tanto no meu canal como no seu, né? Porque a Sim, sim. possibilidade de assistir é nas duas páginas, né? Na minha e na Isso, sua. Então, eu tô muito o contente. consultório já voltou, mas a atividade virtual se inicia oficialmente É. hoje. Está Hoje. aberto com esse nosso reencontro aqui. E é um tema muito importante, né? Esse tema que você traz, a questão do pacto dos relacionamentos, é uma coisa fundamental. E é uma coisa o que eu gosto muito assim, do nosso bate-papo é justamente essa qualidade e de assuntos inevitáveis, não é nem inevitáveis, mas na verdade inusitados que a gente Sim, traz. Né? Então, discutir sobre relacionamento, muitas pessoas discutem, mas a gente está falando aqui sobre um ponto estrutural do relacionamento, que são os pactos, que são coisas que muitas vezes passam despercebidos e que muitas vezes o casal faz pacto sem nem saber que está fazendo pacto. A minha conexão está travando? sim. Ou tá ok? Tá travando um pouquinho, tá assim. Tá, deixa eu ver Mas a se eu voz mudo não. aqui. É mais a imagem que Tá, tá parando um pouquinho. Se você mudar, acho que fica melhor, né? Vamos aguardar um pouquinho ele fazer essa mudança aí da rede para ver se a gente dá uma continuidade sem interrupção, né? Então, vamos aguardar um pouquinho essa modificação e depois a gente fica aqui com vocês direto. Pronto. é, A gente sempre pensa com muito carinho os temas, né? E aí nós pensamos em adequar assim, o tema que vai estrear nosso ano profissional ser um tema coerente também com o mundo, com o que a gente está vivendo. Então, esse início de ano, né? Essa virada do ano é um momento que possibilita muitos pactos, né? Pactos individuais e pactos também conjugais. Então, quando a gente discutiu a ideia, a gente falou, vamos fechar esse e fizemos sem roteiro, a gente está aqui livre. E eu acho que vocês vão participar bastante, vão também contribuir isso. para esse bate-papo. O que é que você pensou assim, Vini, quando você pensou no dia de Eu hoje, esse fiz, tema? Vamos bater no eu fiz papo, até né? uma. Vamos lá. Eu fiz até uma enquete na minha página sobre perguntando se as pessoas eles cumpriam os pactos dos relacionamentos. Sim, E eu fiquei surpreendido que, assim, as pessoas que disseram que, ou que assumiram que cumpriram o pacto, deu um número maior do que quem não cumpria, mas foi muito próximo. Então, sim, me surpreendeu um pouco ver a quantidade de pessoas que estão começando a se dar conta, estão identificando que não cumprem os pactos. E a grande sim, questão é, ok, começo de ano, todo mundo falando, né? 2021, vida nova, tudo vai mudar, o relacionamento vai mudar. Ok, mas vai mudar como? Né? E tudo muda baseado primeiro numa ideia, eu gostaria de, mas depois vem a sim, atitude. Porque sem a ideia, o sonho se torna apenas um sonho, apenas um ideal. E a atitude, é o sim. comportamento, é o exercício daquilo que a ideia, então, vai se transformar em algo concreto.
Então não adianta a gente ficar dizendo que vamos começar o ano novo, vamos para academia, vamos emagrecer, vamos isso, porque isso é ideia, e ideia permanece apenas na cabeça. Se a gente quer que isso vá para o corpo, que isso vá para o cotidiano, precisa haver movimento. E aí a gente entra num assunto importantíssimo, que é o pacto, né? O quanto vocês cumprem o pacto. Eu aí já gostaria até que as pessoas respondessem aqui, né? Quem é que tem coragem aí de dizer, né? Vocês cumprem os pactos, os seus parceiros ou parceiras cumprem os pactos das relações, né? Porque fazer acordo é bonito, mas e aí? Para onde está indo essa situação toda? Uhum. Já tem gente até que colocou, né, que infelizmente entrou no ano sem ter com quem brigar, né? Que é algo que a gente traz como subtítulo até da temática e é interessante isso, né? E sem ter com quem brigar e sem ter com quem fazer novos pactos, mas existe o ajuste pessoal, né? Dos pactos que você vai firmar com você mesmo. E aí algumas pessoas colocando, eu nunca fiz pactos, até porque eles nunca cadê? Eles nunca quiseram fazer. Tem isso, né? Essa coisa do parceiro. Às vezes a gente tem a intenção de promover uma mudança, mas não há um comprometimento do outro nessa mudança, né? Isso. Eu acho... e aí entra justamente o desafio do relacionamento, né? Isso se torna sempre muito visível, por exemplo, quando o casal vai fazer terapia. Eu sempre digo que é sempre um dilema. Porque se o casal vai fazer terapia, é até menos mal. O problema é quando um quer fazer terapia e o outro não quer, ficar criando aquela resistência, né? E porque ele está preso em um pacto passado e ele não quer atualizar os novos acordos e a outra pessoa já está se atualizando. E aí começam as dissonâncias. Por quê? Quando a gente começa a se relacionar, a gente diz, estamos casados por amor. Mas o que é o amor? O amor é uma infinidade de contratos estabelecidos. Contratos projetivos, porque você se parece com meu pai, você tem que permanecer nesse comportamento, você parece com minha mãe, você tem que permanecer dessa forma. Os tratos de corpo, né? Eu conheci você dessa forma, eu gosto de você dessa forma, então eu quero te mudar, independente do que seja. O amor, na verdade, ele ocorre porque são muitos fatores que a gente não consegue identificar racionalmente. Sim. E o que a gente está destrinchando aqui é justamente alguns desses elementos centrais. Então, um dos pontos centrais é que eu amo a pessoa, ou mantenho um relacionamento, enquanto aquela pessoa também me for agradável. Ou seja, se ela corresponde às minhas expectativas. E aí, de repente, eu estou querendo fazer pacto e o outro não quer, Que aí muito começam os desafios. Você pediu para o pessoal participar, eles já estão colocando assim. Apareceu muito isso. Eu tento fazer, mas o outro não quer. Isso. E aí? O que é que faz, Sinara, quando acontece isso? Né? A gente tem que pensar como é que eu posso me comprometer com algo que é importante para a relação. Porque eu sinto, Vini, que às vezes as pessoas, principalmente os casais, eles sentem como se estivessem cedendo ao outro. Né? Então, assim, Maria está cedendo a João. E deve existir um entendimento de que não é ceder ao outro, né? Mas é ceder pela relação, ceder à conjugalidade, aquilo que vai funcionar melhor pra gente. Que João vai ficar feliz, claro que vai, mas eu vou estar investindo na minha relação. Na hora que eu invisto na minha relação, se eu sinto que eu estou com João e João se sente mais confortável com a minha mudança, naturalmente vai ser bom para os dois. Né? Então, aquilo que você sempre traz, né? Da hierarquia, do poder que existe nas relações e que na hora dos pactos as pessoas às vezes travam um pouco porque sentem como se estivessem cedendo para o outro. Perfeito, perfeito. É justamente a questão do narcisismo, né? Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. E aí quando o doar, você trouxe belíssimo isso. O doar para o outro deixa de ser visto como uma doação e passa a ser visto como uma obrigação. Eu vou ter que dar para o outro, eu vou perder. E não é por essa lógica. Essa lógica não faz sentido. E a gente doação precisa... é a relação, né? Você está doando a relação. Isso, é esse o ponto. É pensar que a grande questão é, você quer que seu relacionamento dê certo? Né? Então, o que é que você precisa fazer para que sua relação dê certo? Porque às vezes a relação é mais do que a soma das partes, né? Sim. Como a Gestalt vai nos ensinar. Então, às vezes, é mais do que
é aquela história de Cailé, né? De que 1 mais 1 é igual a 3. Então, nós temos as nossas individualidades que precisam ser satisfeitas. Eu preciso sentir que o outro faz algo por mim. Olha só que coisa importante. Eu preciso saber que o outro faz algo por mim. Então, entra aí naquele papo daquela pessoa que diz, eu tento fazer pacto e o outro não quer. Sim. Aí a pessoa começa a internalizar, então ele não gosta de mim, ele não quer estar comigo, que talvez até ocorra. Às vezes é uma pessoa narcisista demais que não consegue entrar numa relação, ou alguém que tem dificuldade de demonstrar, né? Então tome cuidado também, né? Mas às vezes a gente precisa pensar da relação, né? Então, estamos fazendo para quem? Às vezes não é nem por mim, não é nem pelo outro, porque às vezes nenhum dos dois estão realmente querendo aquilo, mas, pô, mas precisamos fazer isso, ok. E aí vocês vão aprender a curtir a dois. E muitas vezes o que a gente encontra são casais que não cedem à relação, né? Achando que não querem ceder ao outro, aí não cedem à relação. E numa nova oportunidade conjugal, essa mesma pessoa ela se torna mais flexível. Porque ela conviveu com as perdas dessa rigidez de não ter cedido tanto para o outro. E aí, às vezes, a gente encontra as pessoas comparando, né? E aí eu sempre falo assim, o João de Maria é diferente do João de Mariana, né? João esteve com Maria em 1999. E o João era uma outra pessoa também e ele estava com Maria. Mas possa ser que com Mariana ele funcione de uma outra maneira e os pactos sejam, né, tenham mais êxito, porque o próprio João já se tornou uma pessoa mais flexível. O que é que você encontra, assim, na sua experiência sobre isso? Não, é isso mesmo. O que você traz é justamente o reconhecimento de que os pactos eles precisam ser atualizados. Não apenas com pessoas, né, entender de que pessoas diferentes mantêm pactos diferentes, em tempos diferentes, mas a própria relação, né, constantemente, se eu parar para pensar no meu próprio casamento, a quantidade de pactos que já foram feitos e refeitos e precisam ser refeitos novamente, às vezes porque é difícil a gente mudar os nossos comportamentos, então a gente precisa, é que nem na igreja católica, né, que fica lá reafirmando o voto, então o relacionamento precisa reafirmar os votos também, né, então você precisa, mas às vezes é entender de que ok, poxa, eu demorei para aprender, mas agora aprendi, então vamos mudar um pouco, fazer novos tratos, novos acordos. Mas tem uma situação aqui que Mariana trouxe que eu achei muito interessante. Eu também vim, já li, achei sua cara. Quer falar? É sempre polêmico quando a gente toca nisso, né? Pode ler, amigo. Então, Marim traz aqui, né? Como fazer pacto quando um é pouco interessado em sexo e o outro é hipersexual. É um excelente caso, porque essa situação ela não passa apenas pelas questões sexuais, mas passa basicamente por tudo. Como é que eu faço um pacto quando uma pessoa gosta mais de uma coisa e o outro não gosta tanto? E aí vai para sexo, vai para as fantasias, vai para o trabalho, vai para o cuidado da casa. Isso, para sair, um é mais caseiro, o outro não é. Um gosta mais de arrumar a casa, o outro é mais desleixado. Então, como é que organiza isso? Esse exemplo, eu gosto de utilizar bem a ideia de que eu não trabalho com a ideia de equilíbrio. Eu não sei se Sinara vai concordar com isso, por favor, depois traga seu posicionamento. Eu não trabalho com a ideia de equilíbrio. Porque a ideia de equilíbrio é como se houvesse um consenso estável que nada vai mudar. Chegamos no equilíbrio, está tudo bem, encontramos a iluminação e o casal nunca mais vai brigar. Eu gosto de trabalhar com a ideia de Samuel Beckett, do teatrólogo, que ele vai dizer que devemos aprender a lidar melhor com a inconstância da vida. Então eu gosto de trabalhar com a ideia de balanço, né? Pense naquele equalizador de rádio, né? Que a música ela entra no equilíbrio, mas não é um equilíbrio dinâmico, ele fica em movimento o tempo todo. Tá? Por que essa conversa longa toda? Simplesmente para dizer que a gente vai ter tempos diferentes, a gente vai ter movimentos diferentes, e vocês vão ter que entrar em muito debate para entender o que é que está acontecendo. Porque uma pessoa que é hipersexualizada, ela pode ter um transtorno de ansiedade, ela pode estar no estado de mania, ela pode ter uma pessoa ansiosa, e que talvez ela precise dar uma diminuída nessa ansiedade. Uma pessoa que tem pouco interesse, às vezes é uma pessoa mais traumatizada, às vezes é uma pessoa que não se permitiu se abrir, às vezes é uma pessoa mais conservadora.
e ela precisa também aprender a se desenvolver. Então, mais do que pactos nesse caso, eu diria que o casal está precisando se trabalhar. A formação de pactos deles vai obrigar o movimento de desenvolvimento entre eles. O que é que você acha, Sinane? Nossa, eu concordo, e eu acho que essa questão, quando se refere à sexualidade, ela é muito, assim, tem que ser muito vista com muito carinho, sabe? Porque a gente, à medida que o tempo de duração aumenta na relação, o nosso apetite sexual também se modifica, porque o nosso ciclo de vida está acontecendo, né? Então, às vezes, você teve um ritmo com aquele parceiro e com esse mesmo parceiro, depois de um tempo mesmo cronológico, o ritmo se modifica por questões que não são de ordem sexual. Podem ser, mas podem não ser. Então, há um estranhamento das partes de olhar para aquele parceiro que tinha um ritmo e passa a ter outro, né? Então, eu sempre acho que aspectos da sexualidade, eles são vistos desde o namoro, aquela ideia, né, de que a gente começa a se divorciar no namoro, né? Então, assim, alguns aspectos da sexualidade são vistos desde o namoro, mas nós compensamos com outros aspectos, achando que depois a gente resolve essa questão da sexualidade, porque sexo não é tudo, né? Então, alguns casais colocam a sexualidade embaixo do tapete e no momento em que outras questões que eram satisfatórias começam a ser insatisfatórias, aí elas puxam tudo que está embaixo do tapete em relação ao sexo e trazem para esse montante, somando a outras queixas. E, na verdade, são perspectivas sexuais que foram vistas desde o namoro. Só que como tem uma coisa de olhar o sexo, muitas vezes, como um assunto restrito, proibido, difícil de se conversar, quantos casais nós atendemos que não conversam sobre o sexo? Não marcam a hora de fazer o sexo, porque alguns trazem essa resposta, né? A gente até combina a hora de se relacionar sexualmente, aí a gente conversa de sexo. Não, isso não é conversar de sexo, né? Então tem casais que praticam sexo, mas não conversam sobre sexo. E aí, como é difícil quando outras coisas são insatisfatórias, eles pegam toda essa parte da sexualidade que estava lá embaixo do tapete e trazem. Só que são aspectos que podem ser vistos desde o namoro. E nível de sexualidade é um dos fatores de divórcio, né? Uma das causas do divórcio. Muitos. Porque a gente até altera quimicamente, né, alguns aspectos sexuais. Mas tem algo que é do indivíduo. E que às vezes a gente quer promover uma mudança com aquela síndrome da salvadora ou do salvador, né? Mas às vezes é uma discrepância no nível de sexualidade do sujeito mesmo. E aí tem pessoas que não combinam sexualmente e insistem, né? E aí você encontra pessoas dissolvendo o casamento e sendo felizes sexualmente com outros parceiros. Então a gente tem que estar atento para a questão sexual desde o namoro. Não é olhar, a sociedade está dizendo que está difícil ter alguém, um relacionamento estável, que é muito difícil alguém que te trate bem. E aí a gente vai colocando isso como uma coisa muito importante, não que não seja, mas isso não diminui a importância da sexualidade, né? Porque hoje a gente vive as relações do ficar, do sexo casual, né? Sem compromisso, e aí a gente vai meio que separando, né? O sexo de outros aspectos. E num casal, tá tudo junto. Né? São todos os fatores que devem ser observados. Só que por uma questão social, a gente tem dificuldade de abordar o sexo e vai valorizando aquilo que a sociedade diz que está difícil. Então, quando eu encontro alguém que me trata bem, mas sexualmente nem é tão bem, nem é tão bom, né? Tudo bem, não dá para ter tudo numa pessoa só. Mas você tem que estar atento como é que você vai fazer esse ajuste na sexualidade de vocês. Isso. No meu livro, eu trago até o conceito que na verdade é um conceito histórico, isso você encontra lá em Gilberto Freire, Casagrande de Senzala, né? Você tem a diferença da santa e da puta. Então a mulher para casar tem que ser a santa, então eu não posso, obviamente, como é que eu vou ter orgasmo com uma santa? Não posso. E aí, essa dicotomia que parece ser uma coisa tão antiga e tão arcaica, ainda acontece hoje em dia. Quando a gente consegue falar sobre sexo, quando a gente está na vida de solteiro, que tem uma pergunta, inclusive, falando sobre isso, mas a gente não consegue discutir sobre isso no relacionamento. E o que é que isso tem a ver com pacto? Porque isso também é um pacto.
né? Isso. O pacto sobre as nossas relações sexuais, porque estamos falando sobre o pacto da intimidade aqui, né? Tem uma fala Perfeito. aqui de passeios náuticos que fala bem sobre isso, né? Fica difícil ou até fazer pactos com alguém que quer ter um relacionamento e ao mesmo tempo ter uma vida de solteira. O que é isso? É basicamente a pessoa, ela dissociou o conceito de sexo para o casamento e sexo, na verdade, da vida de casado para uma vida de sexo que tem que ser, obviamente, o orgasmo fora do Sim, casamento. Eu lembro de sim, um trabalho que eu fiz de faculdade de representação social, que a gente tinha que sim. entrevistar garotas de programa. E Ah, eu fui inclusive com minha namorada da época fazer essa pesquisa. E a gente, quando entrevistou a pessoa, ela contou a quantidade de homens, né, que procuravam ela justamente para realizar as fantasias que não conseguia realizar dentro de casa. Né? Por quê? Porque não sabe às vezes nem se a parceira quer ou não, não conta, não se abre, não isso. fala. Então tem uma imagem sempre muito. é, E isso ocorre o inverso também, tá? Não é só uma questão de homem, não. Mulher também, tá? Tem mulher também que não se abre, tem mulher que não fala no casamento, né? Não é só questão dos Sim, homens, não. Mulher também faz a mesma coisa, né? Então é isso. uma questão muito de como é que esse pacto sobre a intimidade está sendo discutido nesse casal. Exatamente. Os pactos da intimidade. Muito forte isso, né? Porque muitas pessoas são casadas, mas não construíram a intimidade, né? E é isso que eu sempre trago também. Às vezes você tem as partes, a relação, mas não há uma construção de intimidade. A gente já fez até uma live sobre a reconstrução da intimidade, né? Sim, sim. Então, é muito interessante. Tem muitas participações aqui, Vini. Vai ficando à vontade Tem. aí, Hoje enquanto você lê. tem Qualquer uma aqui, colocação. inclusive, da própria Marim, que eu gostaria que você comentasse, não sei se você quer, né, que está dizendo aqui, mas ceder em sexo é algo mais violento, né? Essa palavra violenta é uma palavra que vale a pena a gente É levantar agressivo, né? um negrito aí, né? Não é apenas gostar de limpeza, eu não entendi muito bem esse final, mas há uma diferença significativa entre você fazer um acordo, um pacto Isso. e ceder violentamente. Né? E a gente não está falando Não aqui que fazer ninguém é nada que venha obrigado a nada. agredir, né? Que venha agredir. Qual a balança entre o ceder à relação? Eu vou ceder algo sexual pela relação para satisfazer o desejo do outro, desde que aquilo não me agrida, não venha me Isso, ferir, porque aí eu estou me violentando, né? isso. E principalmente é perceber, e aí entra a questão do debate do narcisismo lá de trás. Até que ponto ver o prazer do outro é algo tão agressivo para você? Né? Porque quando a gente fala em formar pactos, e até saindo da questão sexual, incluindo também, na verdade, né, ampliando, né, nem saindo, é ampliando mais para todo o relacionamento, você tem que questionar se é prazeroso para você ver o outro bem. Esse é o ponto central. Né? Então você precisa descobrir se o outro quer te fazer bem e se você está disposto a fazer o bem. Como é que a gente forma um pacto? Né? Quando às vezes aquilo não é uma prioridade para mim. Poxa, mas quando eu dou aquilo para aquela pessoa, a pessoa fica tão feliz que isso vale a pena. Vale a pena pela felicidade que eu vejo o Sim, outro. sim, Né? sim. Então, o outro se sentindo bem, ele vai querer voltar para casa bem. Porque não existe nada pior do que a gente pensar em voltar para casa e falar, putz, grila, vou voltar para casa. Uhum, Né? É porque o ambiente da casa não está agradável. sim. E como é que o ambiente fica agradável? Quando as pessoas se sentem satisfeitas, quando tem prazer ali dentro. E aí nós somos todos narcisistas. Todo ser humano é narcisista. Como é que a gente se sente satisfeito? Quando a gente recebe o que a gente quer. Uhum, Então é um trabalho de olhar a necessidade do outro, sim. né? E E aí observar perceber que a se o outro mudança também está. perceber que a mudança vai ser feita não porque eu quero promover a alegria do outro, mas porque promovendo a alegria do outro, investindo na relação, eu estou promovendo a alegria dos dois. Porque se o outro Isso está aí. alegre e satisfeito, eu também fico, né, feliz. O que eu sinto muito nos atendimentos é que, né, nessa escala, né, entre o ficar, o sexo casual, depois o sexo vai tendo, selando ali um compromisso maior, né? Dos encontros, que tem uma trajetória até virar um namoro, né? Vamos dizer assim, um namoro. Aí tem várias escalas de namoro também. E é muito interessante que muitos casais já vivem um namoro, mas não falam que estão namorando, né? Mas, enfim, nessa trajetória aí, o que eu vejo muito na clínica são pessoas que
trazem uma performance de investimento de várias ordens, não só sexual, no início da relação, mas no momento que conseguem chegar num estágio de estabilidade, digamos assim, agora a gente está namorando, já tem 1 ano de namoro, e aí um procura o outro, aquele com o qual, né, começou a relação, aquele que fez com que eu me sentisse atraído no início. Cadê aquela pessoa? Né? O nível de investimento diminui, como se as pessoas não precisassem investir porque garantiram. Isso. Né? Há uma acomodação. Né? Como se a imagem do relacionamento como algo muito... Aí volta a questão do estável. Né? A gente chegou nesse patamar, então a gente não precisa se esforçar para nada mais. Né? Que é um modelo... que é um modelo bastante arcaico do relacionamento, que obviamente ainda resiste, né? Porque as coisas ainda são todas muito novas no Brasil, é tudo muito recente, né? O processo de transformação da intimidade no Brasil, ele chega de uma forma mais tardia, e a gente ainda está, então a gente ainda lida com os nossos pais e avós que foram criados nesse modelo de uma forma bastante rígida, principalmente para quem é aqui do Nordeste, né, que a gente ainda segue com algumas mentalidades bastante rígidas, né, e que na verdade a gente pode dizer que de um conservadorismo quase que nacional, né, a política vem mostrando isso para a gente. Então, que é inclusive onde vai respingar nos nossos debates políticos, né, a questão do movimento feminista ou tudo mais, mas a gente não vale a pena entrar nisso aí agora. Mas é tudo reflexo, né, desse conceito de será que a gente está aberto para uma relação dialética? Será que a gente está aberto para formar os pactos e cumprir os pactos? Né? Será que existe será que existe um interesse meu de querer trabalhar em prol dessa relação? E existe o interesse do outro, que nem sempre o meu interesse, porque às vezes eu é o interesse do outro. Toda interessada, toda comprometida, mas eu não consigo mover o outro na direção que eu desejo. E isso aí a gente tem que reconhecer. Tem lugares que você não vai mais caber. E aí você precisa se retirar mesmo, porque você vai gastar sua energia, né, com alguém que não está investindo na relação. E muitas vezes o que ocorre é até a descoberta de uma relação extraconjugal em que essa mesma pessoa que já não investe na relação comigo está investindo numa relação nova e vivendo coisas que eu gostaria que vivesse comigo, mas está vivendo com uma outra pessoa, né? A gente encontra muito nos recasamentos a fala assim, eu não quero errar do mesmo jeito que eu errei. Né? Eu perdi, eu destruí, aí vem com muita, né, muito pesar, assim, a minha família, porque eu era muito farrista, porque eu exigia, né, sexo todo dia, ou porque eu exagerava na bebida, e agora eu não quero repetir os mesmos erros. Quer dizer, você precisou perder uma estrutura para perceber qual o limite do equilíbrio entre aquilo que você deseja, que te dá prazer, e que não incomoda o outro. Né? Porque cada um deve ter a sua individualidade na conjugalidade. Mas eu tenho que perceber qual é o limite entre a minha individualidade que fere a individualidade do meu parceiro. Não existe casamento, e aqui a gente não está falando de casamento civil, né? Não existe relação a dois sem pacto. Isso, certamente. Não existe. Esses pactos eles precisam sempre ser conversados. Eu acho tão interessante como você trouxe há pouco, até na questão sexual, né? Como as pessoas às vezes estão nuas, né? Mas tão cobertas de tanto pudor, de tanto medo. É impressionante a quantidade de casais que eu acompanho que tem vergonha de discutir questões vinculadas à intimidade. E intimidade não é apenas a questão sexual. Estamos falando de intimidade do relacionamento, de fazer os acordos, de manter os acordos. E aí vai uma questão interessante. Aí muitas pessoas ficam, mas quando é que eu sei que a pessoa está disposta ou não? Quando é que a pessoa ela vai... Será que está na hora de eu pular fora desse barco ou não? Os pactos é um ponto central, porque é justamente... Eu acabei de receber uma visita aqui, coisas do home office. Mostra aqui. Bichinha, tá aqui, papai. Pra quem quiser conhecer aí a princesinha, depois entra aí no meu Instagram, que acabei de postar ela comendo biju. Vinícius, tá como... eu acho que tem duas formas de procurar. Ou você procura por Dr. Vinícius Farani, ou Vinícius Farani _ psicólogo.
É. Se você botar Vinícius Farandes, você vai encontrar uma página minha fechada e uma página aberta, é a página aberta. Pronto. Tá. Então, Diga, papai. bichinho aqui. Ei, Me papai, prendeu desconcentrei. todo o foco. É. Pois é, ela é babão demais. Aqui é pai besta. Então, voltando, né? Como é que a gente consegue entender quando que a gente separa ou não, né? Quando é que vale a pena manter? O Sim, ponto central é se a pessoa está disposta a estabelecer pactos. Porque a gente pode até não cumprir os pactos. Ah, então não cumprir os pactos, acabou. Não, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de cumprir. Né? sim. Porque cumprir um pacto envolve muitas coisas. Às vezes o outro está me exigindo uma coisa, tipo a questão sexual que a gente falou, um gosta de mais, outro gosta de menos. Aí eu viro para uma pessoa que tem pouca libido e eu falo, eu preciso que você faça mais sexo comigo. A pessoa vai tirar de onde essa energia? Sim. Então ela vai precisar fazer uma terapia para tirar as travas dela, ela vai precisar fazer as avaliações hormonais para saber se ela não tem um problema de tireoide, se ela não tem algum Isso. problema hormonal, então se ela não tem outras disfunções, se ela não tem uma oscilação de humor. Olha a quantidade de coisas que pode interferir no comportamento Sim. de uma pessoa. E tudo isso vai exigindo tempo de descobrindo. Às vezes, por outro lado, a gente vai descobrindo uma compulsão, a gente vai descobrindo um transtorno de ansiedade. E aí, quando eu exijo do outro, eu acabo também me descobrindo. E aí, esse movimento vai ser difícil, vai ser um movimento longo, vai ter muita briga, mas é um movimento de construção que é plausível, que é possível acontecer. Por outro lado, você tem aquela pessoa que você fala, pô, vamos fazer um acordo. A pessoa não fala, a pessoa não se importa, a pessoa já está com outros relacionamentos e não quer abrir o diálogo para isso, né? Porque também a gente já falou sobre traição, né? E a traição não é o fim do mundo, né? Porque às vezes a pessoa está traindo porque um tem mais tesão do que o outro, porque não fala de intimidade, e de repente, através da traição, o casal começa a conversar mais e o relacionamento melhora, né? Mas Porque tudo assim, parte dos traição acordos. tá ligada à disponibilidade, né? A disponibilidade para a relação, não é estar disponível para o outro. Às vezes a traição vem denunciar o quanto que você não estava disponível para seu relacionamento sexual. E aí muitas pessoas mudam realmente, voltam a ser aquela ou aquele que eram no início da relação, quando o investimento estava voltado para a relação. Eu atendi um casal que a mulher tirou uma foto, né, de calcinha e sem sutiã, assim. Eu vi a foto. E ela mandou para o marido. Depois de um tempo, o marido respondeu assim: para quem mais você mandou essa foto? E isso foi um ponto central no que eles traziam, dentre outras questões, né? Como se não fosse possível mandar um nudes, que eram nudes bem discreto até, né? Era de nu mesmo, tinha metade dos seios, né? Mas o seu corpo ali para o seu marido, né? Até que ponto, como é que ele recebeu isso e o quanto que tem de cultural nessa afirmação dele, que foi uma pergunta. E de insegurança, né? E lógico, né? Isso aí outra questão, até maior. Mas isso. Que é justamente essa insegurança dos ciúmes, né? Da santa e da puta, né? Será que ele perguntaria isso se ele tivesse numa relação que não fosse de um casamento? Né? Isso. E aí entra muito isso. Eu já atendi alguns homens que passam muito por isso. Antes podia, agora não pode mais, né? E antes, às vezes, com a própria parceira. Porque quando era namorado, podia, mas agora que é casado não pode mais. Ou às vezes, com outras pessoas eu faço. E aí começa a ter essa disparidade, porque no final das contas somos um só. Então, quando eu estou num relacionamento, eu vou levar as minhas vontades. Então, se de repente eu faço essa dissociação, eu vou precisar de outras pessoas para cumprir essa dissociação. Ou seja, a minha esposa não vai dar conta, então eu vou precisar de outras pessoas lá fora. Então é importante que o casal fale sobre isso. É importante que basicamente tudo seja conversado. Para que a quantidade de pudor que a gente ainda tem, medo de falar das intimidades, medo das inseguranças, medo de assumir, porque tudo isso passa pelas inseguranças, né? Passa como a questão dos ciúmes. O que é a base dos ciúmes? A insegurança. Não, o problema não é o outro, o que o outro fez ou deixou de fazer. O problema é a minha baixa autoestima, que acho que o outro vai pular fora o tempo todo. Sinto lhe informar, acho que a pessoa é livre.
E ela De vai que pular independente fora do se seu ela não querer. quiser, independente se eu Independente do seu querer, querer. né? Quantas E aí, pessoas a gente atende que depois de uma separação, principalmente, vou usar um termo que é como chega, né? Eu fui trocada, né? Quando alguém é trocado, vamos usar a expressão que chega pra gente, o é, quanto que essa mesma pessoa modifica hábitos, coisas que às vezes o parceiro ou a parceira sinalizava, né? Tanto, né? E aí, no momento da perda e da transformação para uma nova etapa, começa a existir um investimento exatamente naquilo que o outro pontuou, né? Será que precisa isso, perder para poder voltar a olhar para si e se perceber naquela relação? Né? isso, Quantas pessoas isso, se abandonam por uma questão de estabilidade e de segurança do relacionamento? Quantas pessoas isso. começam a olhar de novo para si depois que se separaram? Porque por algum momento se abandonaram, não estamos falando agora do abandono do outro, né? De ser abandonada, mas se abandonaram e fica visível aos olhos dos outros. E aqui a gente não está falando só de questões físicas. Se abandonaram também emocionalmente, se abandonaram em termos de um equilíbrio entre a carga de trabalho, né? E a vida social, e a vida com a família, e a vida com os filhos. Foram muitos Isso, abandonos que aconteceram antes isso. do abandono do A, outro, né? a agressividade, que é um tema que eu tenho, já me dedico há Pesquisar. muito tempo a estudar, a questão da agressividade, ela parte muito da insegurança em si, né? Sim. A pessoa, quando ela fica muito agressiva, quando ela reage muito agressivamente, basicamente está revelando a insegurança. Não é necessariamente o que o outro fez ou deixou de fazer, mas é a sua própria insegurança. Quando a pessoa ela perde muito tempo gritando com o outro para que o outro faça, tá na hora da gente começar a ver se vale realmente, né, o que está acontecendo nessa relação, né, o que está acontecendo com você, o que você está fazendo para lidar com isso. Né? O grande problema é que, às vezes, na relacionamento, um fica, aí você que é sistêmica, hein? Aí você que trabalha bem com isso, um fica retroalimentando não só a potencialidade, mas fica retroalimentando o problema do outro. Né? E aí um fica fazendo pedido, aí o outro não faz, aí um interpreta como se fosse birra, e aí fica, mas você faz naquelas situações, mas não faz em outras. Então tudo isso é muito delicado, né? Mas o ponto central de tudo isso é justamente observar até que ponto os pactos estão sendo cumpridos em prol do relacionamento. Isso é fundamental e a gente precisa se auto-analisar. Não é apenas olhar o outro, se o outro está fazendo. Então, se você tem dúvida se o outro está fazendo, a primeira tarefa é você cumprir. Cumpra. Cumpra 100% do seu acordo. Porque na hora que o outro deixar de fazer, você sabe quem é que está deixando de fazer. Se é você ou se é o outro. E é muito ruim, porque antes de acertarem o passo, há uma coisa de andar na direção do pacto, mas de poder falar como se tivesse que ter um crédito, né? Assim, eu tô fazendo, viu? Não é só fazer, fala, faz e fala, e mostra, e joga na cara. Então, a outra parte fala assim, nem tá adiantando para mim fazer isso, porque fala tanto, parece que eu tenho que ficar aplaudindo. Então, você percebe que ainda é uma pessoa que está fazendo muito no sentido de sentir que está fazendo pelo outro. E não pela Isso. relação, né? Não vê sentido no fazer. Tá olhando assim, como é que vai ficar o livro caixa, né? Dele ou dela, né? E Isso. muitas vezes a Porque... gente fala isso. Diga. Isso. Mas de alguma forma, porque principalmente no início, né, quando a coisa está bem instável, há sempre essa contabilidade. Né? E normalmente, aí vai mais uma dica, se está havendo a contabilidade, é porque alguém está ou está recebendo pouco, ou está interpretando que está recebendo pouco. E Sim. aí é que vai, qual é a diferença entre um e o outro? Às vezes a pessoa está recebendo pouco porque ela realmente recebe pouco, né? O outro é uma pessoa fechada, o outro não dá da forma como ela gostaria, mas às vezes também é uma pessoa que às vezes também é sempre insatisfeita, né? Quadros de ansiedade apresentam muito isso, né? Por que eu falo muito de ansiedade? Porque a ansiedade é um quadro generalizado na nossa cultura, né? Sim. Então é muito presente e as pessoas estão sempre insatisfeitas, né? Então elas estão sempre na queixa, na queixa, na queixa, na queixa e acaba percebendo pouco as outras coisas que a relação traz. Os narcísicos também são eternos insatisfeitos, né? Quem Isso, convive com um são. narcisista convive com a queixa eterna e por mais que você faça, você vai estar sempre fazendo menos. E teve até uma aula que eu dei que as pessoas me perguntaram depois, que interessante isso que você falou, eu acho
que pode complementar a sua fala, dessa coisa do equilíbrio entre o dar e o receber, porque muitas vezes a gente olha muito a parte de quem se sente dando, né? É cansativo, é exaustivo, eu só dou. Mas para quem só recebe, também não é bom, também não é legal, né? O Bert Hellinger, ele traz uma das leis, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Se você só recebe, quem só recebe também se sente devedor. Por mais que o outro esteja fazendo por hábito, por prazer de oferecer, para quem só recebe, também não é só favorável, não. Tá? Quantas vezes a gente entrou numa relação que não precisa ser uma relação amorosa, né? Mas que sentiu que o outro estava oferecendo demais. E aí a gente começa naturalmente a entrar no movimento de se cobrar. Será que eu tenho que... Será que ele espera ou ela espera tanto de mim? Eu não consigo oferecer tudo isso que eu recebo. Então há um desnível também, né? Para quem só recebe. E eu achei interessante estar acrescentando aqui. Mas as participações são hilárias, às vezes. Muito legal. Tem umas bem interessantes. Quando o marido manda um nudes encaminhado, aí é barril. Aí a coisa fica complicada. Agora você traz a questão do quem recebe também, né? Eu lembro muito de Marcel Mauss, quando ele escreve O Espírito da Dádiva, ele vai falar justamente da relação entre dar, receber e retribuir. E ele vai trazer esse conceito que, por exemplo, no português, quando a gente recebe algo, o que acontece? A gente diz obrigado. Né? Por quê? Porque é realmente uma relação de obrigação de devolução. Né? Há uma exigência interna. E isso é quase que um conceito arquetípico, porque Marcel Mauss identificou isso em todas as tribos que ele estudou, desde a Groenlândia às tribos da Austrália, né? Então ele percebeu isso é estudo de 1912, viu, gente? Então ele é antropólogo, e ele vai trazer então essa análise justamente de que em todo relacionamento ele funciona nessa relação entre dar, receber, porque a pessoa precisa receber, porque também tem aquela pessoa que não quer receber, às vezes, isso. Né? E retribuir. Eu venho de uma família paterna, né, que receber é sinônimo de ter obrigação imediata de ter que retribuir. Então eles têm dificuldade em receber porque eles acham que há uma obrigação em retribuir. E aí eu vou trabalhando como posso isso, de falando, olha, se eu recebi é porque em algum momento eu dei. Então eu recebo com mais tranquilidade do que vocês, porque eu sei que eu estou recebendo algo que de alguma forma eu dei, numa outra ordem até, mas eu dei. E aí isso. Isso é importante, porque não é uma coisa imediata, né? É uma coisa de, ok, eu recebo aqui de um lado, mas em outro momento eu recebo outro. Agora vem uma coisa importante no ato de dar, que é isso que a gente está discutindo aqui, que quando eu dou, isso é um dos grandes problemas do pacto, porque às vezes eu dou para o outro, só que o outro, quando vai me devolver, dá do jeito do outro. Isso. Só que não é o jeito que eu quero. E aí eu começo a interpretar de que ele não me deu, porque eu nem enxerguei que ele me deu nada, porque ele me deu... E aí entra um problema duplo, né? Porque também não adianta eu dar para o outro só o que eu gosto. Isso não funciona. A gente tem um trabalho que o senso comum sempre fala, não, porque a gente tem que entender o jeito do outro, porque o outro dá o que pode. Beleza, ótimo. Mas o relacionamento exige uma dedicação ética de olhar para o outro da necessidade do outro. Sim. É como se eu fosse Bahia, você fosse Vitória, e aí você vira no meu aniversário e fala, ó, Vinícius, vou te dar uma camisa do Vitória, porque é o que eu mais gosto. Vai ser difícil eu receber. Ou se eu receber, vai ser difícil eu engolir aquilo. Sim. Porque é o que você gosta, mas não é o que eu gosto. Então, há de ter também, quando a gente pensa em relacionamento, a saída desse olhar narcísico é o enxergar o outro pela necessidade do outro. Sim. Esse é o ato de doação. É quando eu entrego para o outro não apenas aquilo que eu posso, ou aquilo que eu quero, ou aquilo que eu gosto, mas também a necessidade do outro. É esse esforço ético de olhar a necessidade do outro. Porque se for para você dar só o que você quer, do jeito que você quer, então case com você mesmo. Isso. Chegue no espelho e dê um presente para você mesmo, que você vai ficar feliz. Né? Agora o outro,
precisa receber também o que o outro quer. Esse exercício é um exercício importante. Isso. Entender a expressão, a linguagem de amor, né? A gente fala tanto das linguagens de amor também. Às vezes o outro oferece da forma que é coerente para ele oferecer. E à medida que eu vou convivendo com aquela pessoa, eu devo ter esse entendimento também, né? De que até que ponto é a forma que ele consegue fazer. E aí a gente vai administrando, tentando também fazer, né? Colocar numa balança ali. Não é só Isso, um lado, mas também não é só o outro. É olhar as duas isso, coisas, isso, né? A isso. capacidade do outro, o que é possível para o outro, mas não é possível também que em tanto tempo de convivência, ele ou ela já não saiba também como é que eu gostaria. Então não é só você passar o tempo inteiro fazendo o que você sabe e não vai mudar. Gente, voltamos aqui a falar. Estar a dois é fazer pacto. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer pacto porque simplesmente têm dificuldade de estar a dois. E a Isso gente aí. só vai descobrir isso depois de um tempo. E aí, no momento que você descobre essa inabilidade do outro em estar a dois, aí você vai rememorizar a história amorosa daquela pessoa. Vai falar, por isso que só levou tanto tempo com aquela e depois só tanto tempo com aquela outra, né? Mas precisa de uma vivência para a gente poder Isso. fazer essas conexões sobre a história, né? Daquele Isso. outro. E O que isso é você quer perguntar? interessante porque isso passa tanto pelo lado do homem quanto da mulher, né? Às vezes a pessoa, quando ela diz, ela é uma pessoa muito conservadora, às vezes estamos falando de uma pessoa que tem uma inabilidade Isso. relacional, né? Então, quando a gente olha sobre a lógica da cultura, a gente tende a gente perde a possibilidade de ver a complexidade por detrás disso. Então, é enxergar que esse problema pode estar nos homens, mas pode estar nas mulheres também, porque Ótimo. pode estar na pessoa, na verdade. Né? O que a psicologia traz é justamente estar na pessoa essa dificuldade. A cultura pode piorar ainda mais, a cultura pode dificultar, a cultura pode traumatizar, pode com certeza, mas também pode ser da pessoa esse movimento. Quando a gente pega pessoas com traços obsessivos, né? E quando eu falo assim desses transtornos, gente, eu não estou falando apenas da pessoa diagnosticada, não, porque todos nós temos traços das coisas. Né? Então, tem uma quantidade enorme de pessoas, com certeza que está assistindo aqui a live, tem várias pessoas com esse traço, né? Aquele traço mais obsessivo, pessoas muito detalhistas, Muito pessoas que se perdem rígidas. muito rígidas, pessoas que perdem muito tempo fazendo listas e mais listas e mais listas, e a lista nunca acaba. Então, ela sempre está em débito com a vida e nunca tem tempo para intimidade. E aí o parceiro tá ali esperando, a parceira, e nunca vai chegar. Aí a pessoa fica, pô, a gente fez um pacto e você não está cumprindo. Por quê? Porque a pessoa está presa nas próprias obsessões. Né? Então, quando a gente fala sobre esses elementos, é que a gente observe, né? Que a gente entenda, e principalmente ver se a pessoa está disposta a crescer. Porque os Isso, pactos, muito eles vão bom. afetar isso, os pactos vão afetar justamente os acordos que foram feitos no relacionamento, mas quando a pessoa não consegue fazer, aí a gente precisa identificar se é uma questão de dificuldade emocional, se é uma dificuldade de algum traço de personalidade que está ali dificultando, se é uma questão de falta de vontade da pessoa. Então você precisa olhar isso com calma. E como é que você sabe essa resposta? Aí vai ter que perguntar. E aí vai ter que observar. Não sabe como fazer isso? Procura a Silara, procura um bom Procura terapeuta, Vinícius. procura alguma pessoa que vai ajudar vocês a identificar o que é que está acontecendo nesse relacionamento, para que a gente entenda se vocês ainda vão ter interesse de continuar ou se o melhor é cada um seguir o seu próprio caminho, porque a coisa Exatamente. ficou empacada aí. Muito bom. Ai, muito bom. Muito bom te ouvir, né? Acho Eu que adoro também te ouvir aqui. ah, a gente fica com pena de interromper um ao outro, né? Mas uma coisa interessante para trazer, quando a gente fala de pacto também, eu tô fazendo geralmente a live de 1 hora só, viu, Vini? Para não ficar Sim, cansativo. sim. Então, Sim, sim, mesmo, claro. mesmo o Instagram aumentando o tempo, a gente faz aqui, a gente já tá chegando na 21h10, 21h15, 21h20, a gente finaliza. Para deixar o gostinho de quero mais, e quem tiver interesse nos procura no Sim. direct, tá? E pra gente poder descansar, tô chegando do consultório Sua correndo pequena pra já cá. tá, papai, papai. Bichinha. Uma coisa que é interessante para quem está assistindo no interesse de poder agregar para a sua própria vida conjugal é pensar que por trás de toda queixa tem uma angústia.
E muitas vezes a gente fica ali preso àquela queixa que a gente já sabe de cor, né? Qual é a queixa do nosso parceiro. Aí a gente fica preso na queixa e deixa de ver a angústia que está por trás daquela queixa. Então, quando os casais me procuram, eu escuto a queixa, né? Eu dou colo, eu acomodo também, eu entro nessa postura viciosa que o outro já tem de escutar a queixa, só que eu estou num outro lugar, mas buscando qual é a angústia. Né? Porque às vezes você está se queixando da pia da casa que está sempre... Ó, o Jarbas já está se colocando aí, ó para isso. Olha que carniça. Vou te chamar, meu Jarbas, para estar aqui também. Se prepare, ó, para aí, ó, é melhor casar do que morrer queimado. Quem aguenta? Eu vou mandar essa mensagem para Larissa. Então, assim, às vezes a gente está se queixando da... Não tem como. Como é que se concentra, né? Ó, pra aí. Bora, olha, fala bora. Entrei para isso. Ó, pra aí. Então, às vezes a gente tá ouvindo uma queixa ali. Ah, a pia, só eu que lavo a pia toda vez. Meu Deus, parece que nessa pandemia só tem nós dois aqui. Quando eu olho, tem uma pilha de prato na pia. Se a gente ficar preso à queixa da pia, a gente pode até se esforçar para manter a pia limpa, mas vão surgir outras queixas que traduzem essa mesma angústia. Que é a angústia de quê? Da divisão de tarefas. Uhum. Então, o que a gente muitas vezes faz no consultório é mediar o encontro do casal com as angústias. Porque os casais ficam viciados na queixa e deixam de olhar para a angústia. O que está por trás daquela queixa que você já sabe de cor? Né? Isso aí. E aí entra justamente os pactos. Por exemplo, aqui em casa mesmo eu tenho um pacto. Eu adoro cozinhar, isso faz parte da minha família. E minha esposa, ela, que não me ouça, mas tem, digamos que, sérias dificuldades na parte culinária. E a gente tem um pacto, né? Então, quem prepara o alimento da casa sou eu, e ela, graças a Deus, adora trabalhos repetitivos, então ela adora lavar, e eu não tenho paciência alguma, porque eu, por outro lado, não gosto de trabalhos repetitivos, então a gente faz um pacto, né? Baseado no quê? Baseado nas afinidades de cada um, baseado no que gosta. Aí, quando nenhum dos dois gosta, aí a gente divide, aí a gente partilha. Por quê? Aí vem o grande macete, que é o que você trouxe belíssimo, essa questão, né, de pensar no casal, porque se minha parceira, falando no meu caso aqui específico, se minha parceira estiver exausta, se ela estiver irritada, se ela estiver cansada, se ela estiver sobrecarregada, vai sobrar bomba para mim. Por quê? Porque ela também não vai ter tempo para intimidade, ela não vai querer cuidar de mim, a gente não vai ter tempo para estar juntos, e aí não vai ter relacionamento que suporte. Por quê? Porque eu não cuidei dela. Porque eu não fiz uma parceria. Então, quando você traz de uma forma belíssima a ideia de que o pacto é para o casal, é uma forma estratégica, inclusive, inteligente, da gente pensar que a gente precisa trabalhar em prol da relação. Ou seja, cuidar do outro é cuidar da relação. Se o outro está sobrecarregado, né, como quantas pessoas eu não atendo aqui no consultório, seja virtual ou presencial, que as pessoas dizem que estão sobrecarregadas. E aí o parceiro, a parceira fica, mas você não tem tempo. Como é que vai ter tempo se não há divisão de tarefas? Isso. Casamento não é só questão de intimidade, abraço, beijinho, não. É uma construção. Constrói pela divisão de tarefas, pela organização da casa, pela organização do cuidado dos filhos. Se isso não for dividido, alguém vai sobrecarregar. E qual é a consequência? Porque por um lado a pessoa pensa, tô livre. O outro que se dane, o outro que faça. Mas o outro que se dane também não vai voltar para mim. Porque não vai ter tempo de se cuidar. Então eu vou ter uma pessoa que não vai estar se cuidando, eu vou ter uma pessoa que não vai estar emocionalmente bem, eu não vou ter uma pessoa disposta, eu não vou ter uma pessoa feliz. E aí eu vou estar criando discórdia para mim mesmo. Exatamente. A coisa vai voltar. Então pensar no outro é pensar na relação, porque obviamente eu faço parte disso, né? Isso. E tentar ver uma forma dos dois viverem felizes, harmonicamente, né, as atividades domésticas. Como é que... Aí você dividiu como? Você faz o que você mais gosta, ela faz o que ela mais gosta, e ninguém vai achar o outro preguiçoso por não gostar daquilo, né? Vai Isso entender, aí. né? Porque tem muita crítica e tem muitos posicionamentos de machismo aqui ainda aparecendo, né? E a gente sabe disso.
Então, os acordos, eles passam por isso. E são acordos desse sistema, que é do casal, que não necessariamente precisam ser transmitidos para outras pessoas, ou assim como o Vinícius colocou aqui, né? No virtual, ao vivo, né? Então, tem acordos que podem ser feitos entre as partes e ficar como um segredo ali dos dois, já levando para um sentido mais amplo, tá? Não só as tarefas domésticas, mas pactos que são do casal e das fronteiras que devem ser preservadas entre essa conjugalidade e os parentes, né? Que aí entra na minha área mesmo de parentesco por afinidade e o quanto, né, esses parentes da nossa família de origem, os meus parentes e os parentes do meu cônjuge, interferem em assuntos que muitas vezes são trazidos por mim ou por ele e divulgados na família e que devem pertencer ao casal. Então, a gente veio aqui falar dos pactos conjugais e do quanto que é importante a gente blindar esses pactos como algo meu e seu, né? Isso aí. Querem saber mais? Leia o livro sobre sogros, fresquinho, lançado pela querida Sinara. Lançamento Brilhante, estou curioso para ler esse livro. Você acompanhou parte desses estudos, eu estou muito contente. Estive lá assistindo a defesa. Estivemos, um assistindo ao outro, né? Então, aquela surra coletiva. Mas necessária, Faz né? parte da vida. Livro e tá aí agora de domínio público, graças a Deus. Meu lançamento vai ser 13 de janeiro, vou divulgar aqui, quero todo mundo. É virtual, né? Então eu quero todo mundo comigo para poder falar bastante do livro. Amigo, um prazer te ter aqui, um prazer. Eu acho que as pessoas gostam muito de ver nós dois juntos, porque acho que a gente também gosta, né? A gente olha e se gosta e se respeita e dá vontade de ficar conversando, né, um tempão, e a gente tem que transferir isso para o contato físico que vai acontecer esse ano. Foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada, que você tenha um ano muito próspero em todos os sentidos, tá? E pode se despedir aí, use aí seu tempo para você se despedir também. Eu que agradeço também, é sempre bom esse bate-papo, concordo com você, acho que as pessoas se identificam porque justamente a gente se diverte aqui no processo, tirando o Jarbas que entrou aí esculhambando tudo, mas a gente se diverte aqui, e aí esse papo, um respeito mútuo, né, principalmente pelo seu conhecimento, pela toda a sua jornada, um prazer em abrir o ano com um grande estilo, agradeço a todo mundo aí que sim, minha querida, tem gente perguntando, já acabou? Sim, já acabou. Agora vai ficar para a próxima. Vocês assistem. Isso aí, então... nesse ano, com certeza. Tem. E eu vou estar voltando agora aí com gás total, então tem as minhas lives, tem a live de Sinara. Eu tenho um projeto com Jarbas, que é essa criatura, para quem não conhece aí, que acabou de aparecer. Então eu tenho um projeto no podcast chamado Da Dor ao Amor. Então a gente também tem algumas lives, a gente tem algumas atividades ocorrendo. Em breve tem um curso que eu vou estar lançando também. Então tem muita coisa acontecendo. Então se vocês quiserem, segue lá na página, que sempre tem muita informação. Tem um Telegram para quem é da área junguiana aí, é mais específico. Então quem quer se atualizar, eu sempre trago conteúdos mais modernos. Então tem muita coisa aí acontecendo. Tem lá na minha página, tem um link, o Linktree, né? Que aí você tem acesso a várias coisas direto, lá que você possa... Isso, que aí você já se inteira sem nenhum trabalho. Minha querida, grande beijo, excelente ano para você. Seja de grande crescimento, muita luz, muita felicidade. Beijo enorme para você. Gente, semana que vem estamos aqui para o lançamento do meu livro, tá? Espero todos vocês. Um grande beijo, vou deixar a live gravada. Dá um beijo em Alice, amigo. Boa noite, um beijo em Xanda. Boa noite. Beijo da sua família toda também, querida. Beijão. Tchau.